Já que eu tô numa nova skin de criação de conteúdo, de leitor, eu acho que nada melhor pra juntar essas duas coisas e trazer a resenha do meu livro favorito aqui. O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin. Um produtorzinho aí que produziu basicamente Adele, Red Hot, Lady Gaga, entre muitos outros. Produtor fraquinho, como a gente pode ver, né? Mas beleza, vamos lá. Esse daqui basicamente é um livro sobre filosofia de vida, onde basicamente o autor fala sobre arte, sobre criatividade e sobre os artistas em si. O interessante dele é que ele desmonta a ideia de que para ser um artista você precisa ter um dom, ser alguém especial ou alguma coisa do tipo assim, sabe? Criatividade não é uma habilidade rara, não é difícil acessá-la. A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano e é um direito nosso de nascença e é para todos nós. E essa é a visão dele, sabe? Que todo mundo pode ser um artista, todo mundo cria alguma coisa pro mundo. Eu acho muito maneiro como ele descreve o artista, sabe? Que não é alguém que força alguma coisa a acontecer, é simplesmente alguém que sente a parada acontecendo, que escuta as coisas acontecendo, sabe? E ele amplia essa atitude de criar arte como um todo, como tudo mesmo, desde quem cozinha, quem faz música, quem arruma casa, quem tira foto, quem corre no parque e por muitas outras coisas, porque realmente tudo isso tem arte em algum ponto. Porque basicamente a arte não é algo exclusivo, mas sim uma essência humana, sabe? Viver como artista é uma prática, você se engaja nela ou não. Não faz sentido dizer que você não é bom nisso, é como dizer não sou bom em ser monge, você vive como monge ou não. Tendemos a pensar na obra do artista como um produto, mas a real obra do artista é o modo de estar no mundo. Mas esse livro não faria sentido se ele não falasse muito sobre processo criativo, que é o que ele faz, sabe? Ele realmente faz isso. Ele fala sobre como a gente muda várias vezes durante a vida e como essa é a nossa forma específica de criar, sobre essas mudanças e tudo mais. A obra de arte não é um ponto final em si mesma, é uma estação da jornada, um capítulo da vida. Reconhecemos essas transições documentando cada uma delas. Mas ele também fala que esse processo é totalmente individual, não tem como eu falar pra você ou ele me falar alguma coisa de como fazer essa parte do como ser criativo, porque algo individual é um processo que a gente vai trabalhando. Essa daqui é pesada. Cria um ambiente em que você fique livre para exprimir o que tem medo de expressar. Mas a minha parte favorita desse livro é quando ele fala sobre a parte genuína da arte, que seria o processo que a gente passa por isso, o caminhar disso. Que o mais interessante não é o final da arte, não é quando a gente termina um projeto e entrega, não. O mais da hora da arte é o processo que a gente está criando. Porque depois que a gente lança alguma coisa, não é mais nosso. Não é mais opção nossa o que vai acontecer, não é a gente que cria o fim que isso vai ter, não tem como, a gente não tem esse controle, porque cada um cria a sua leitura sobre uma arte, ou como cria a sua visão sobre isso. Nunca saberemos o verdadeiro significado de uma obra. É útil lembrar que estão em ação forças além da nossa compreensão. E pra ser bem sincero, esse livro chegou pra mim em uma parte da minha vida que eu tava muito perdido entre se eu era um artista ou não, sabe? Onde eu ficava em dúvida se eu realmente era um artista, se eu era um bom artista. E, mano, ler esse livro me fez ver que não preciso ser um bom artista, só preciso ser eu mesmo, fazer, se expressar o que tá acontecendo. Por isso que eu falo que esse livro, ele me deu tá ligado? Ele virou um estralo, ele virou meio que um espelho de identificação e reafirmação sobre o que eu acreditava e de quem eu sou. Arte é escolher fazer algo com habilidade, preocupando-se com detalhes, entregando-se por completo. A melhor obra que se pode fazer está além do ego, da vaidade, de glorificar a si mesmo e da necessidade de aprovação. Por fim, eu indico esse livro aqui para quem é inspirante artista, para quem ama arte, para quem é curioso, para quem quer ler um bom livro e se inspirar de alguma forma, leia esse livro aqui. Porque esse livro é muito bom. E essa foi minha resenha desse livro aqui, desse livro maravilhoso. Eu não sei se essa resenha foi boa, mas é o primeiro. Estamos me expressando, estamos seguindo os conselhos do livro. Depois de lançado, cada um vê como quiser. Mas é isso.